Num reino coberto por miasma, no fim do mundo, lar de monstros que um dia dominaram e devoraram a humanidade, uma jovem é levada àquela terra, onde é apresentada ao rei como o 99º sacrifício. O chanceler, Anubis, acha que a garota é o sacrifício mais magricela que já lhes enviaram, dizendo que ela não vale a pena ser devorada, e sugere apenas despedaçá-la. Mas a garota o interrompe, chamando-o de cachorro, e afirmando que ela sim vale a pena ser comida. Os dois começam a discutir, mas o rei a acha intrigante e ordena que Anubis se retire. Ele fica sozinho no quarto com a garota, que o chama de rei esquentadinho, avisando que um dia ele ficará sozinho com essa atitude. Seus guardiões, Sai e Clops, dizem para ela pedir desculpas ao rei, que se aproxima dela enquanto a chama de insolente. O rei revela que todo o sacrifício antes dela tremeu de medo ao ser apresentado a ele. Então ele não acredita que a garota não o tema, ordenando que ela implore por sua vida, enquanto envolve a mão na cabeça dela. Mas ela apenas cutuca as almofadinhas das patas dele, achando-as macias e fofinhas. A garota afirma que não tem família nem lar, então não se importa em ser comida. Isso desperta o interesse do rei, que pergunta seu nome, e ela se apresenta como Sari. O rei a informa que o ritual de sacrifício será realizado na próxima noite da revelação, quando os miasmas se dissipar, e ele planeja manter Sari ao seu lado até lá, para ver quanto tempo sua bravata vai durar. Depois disso, os monstros ficam surpresos ao ver que Sari está andando livremente pelo palácio. Os oficiais ficam chateados, perguntando a Anubis se o rei planeja manter um bichinho de estimação humano no palácio, enquanto lembram que o falecido rei fez as pazes com os humanos 100 anos atrás. Mas isso exige que os humanos enviem um sacrifício para simbolizar que humanos e monstros não são iguais. Enquanto Sari olha pela janela, o rei a agarra, dizendo que ela não tinha permissão para sair do quarto dele, então ele a leva de volta. Sari diz que o quarto dele parece sem graça, então ela sugere colocar algumas flores, mas o rei afirma que não gosta de flores, revelando que flores nem sequer crescem naquela terra por causa do miasma. O rei a avisa que ela será morta pelos outros monstros do palácio se a virem, então ela deve fazer o que ele diz, fazendo Sari perceber que o rei está preocupado com ela. O rei a agarra pelo pescoço, ameaçando matá-la, mas a garota não se assusta, afirmando que já viu coisa pior. Num flashback, Sari descobre que seu nome significa sacrifício, então ela vai até seus pais, sabendo que o próximo sacrifício viria da aldeia deles. Naquele momento, ela os ouve falando sobre como a acolheram para criá-la como um sacrifício. Seus pais notam sua presença, e o quarto é iluminado por um raio enquanto eles a encaram. Até hoje, ela ainda se lembra do olhar assustador nos olhos deles, e ela diz ao rei que os olhos deles são diferentes, então ela não o teme, e o rei começa a sentir pena dela. Eles vão para uma antiga cidade-fortaleza, que foi danificada durante a guerra com os humanos 100 anos atrás. Enquanto o rei a inspeciona, Sari vê as ruínas da cidade baixa. O rei explica que é uma zona sem lei, onde os monstros frequentemente causam problemas com os humanos, e é seu dever impedir que isso aconteça. Sari vê flores crescendo na cidade, e o rei explica que o miasma na área é tênue, então é o único lugar na Terra onde flores podem crescer. Ela pega algumas flores do jardim e coloca uma coroa de flores na cabeça do rei, dizendo que ele parece adorável, mas o rei a remove, pensando que ela está zombando dele. Sari diz que ele sempre tem um olhar assustador no rosto, então ela quer fazer o rei se sentir melhor, fazendo-o olhar para as flores. Mas o rei a agarra, dizendo que uma tempestade está se aproximando. Eles voltam para o quarto dele, onde ele lhe diz que a noite da revelação está se aproximando. Um raio atinge, fazendo Sari entrar em pânico, porque ela se lembra do olhar nos olhos de seus pais. O rei a cobre com sua cauda para que ela não entre em pânico quando um raio atingir. Ela diz que não está mais assustada porque o rei é tão quentinho, dizendo a ele que não precisa bancar o durão perto dela. Na noite da revelação, eles preparam Sari para o ritual de sacrifício, e ela está feliz porque pode usar roupas tão lindas, pensando que é como um vestido de noiva. Anubis a escolta até a câmara do altar, onde ela esperará a chegada do rei, mas ela é emboscada por um monstro lagarto que planeja derrubar o rei. Ele pensa que matá-la o ajudará em seu objetivo, então tenta atacá-la com sua faca, mas um homem encapuzado entra em seu caminho, bloqueando a faca com a mão. O lagarto pensa que ele é um agente do rei, chamando o rei de covarde, mas Sari exclama que eles têm um grande rei que evita derramamento de sangue desnecessário. O lagarto ataca novamente, cortando a capa do homem e revelando seu rosto. Ele desarma o lagarto, apontando sua espada contra ele e fazendo o monstro fugir.
Sari percebe que ele é o rei, mas ele a aponta para a saída, explicando que não é rei, porque na verdade é meio humano, revelando que a noite da revelação o transforma em humano. Então ele tem que se esconder na escuridão até voltar a ser uma fera. O rei se sente mal, pensando que é um fraco lamentável e indigno de ser rei, mas Sari cobre sua ferida dizendo que ele não é fraco. Sari percebe que ele não comeu nenhum dos sacrifícios passados, vendo que ele tem muitas cicatrizes nos braços, e descobrimos que ele usou seu próprio sangue para fazer as outras feras pensarem que os sacrifícios foram devorados durante o ritual. Ela diz que uma pessoa fraca nunca poderia fazer isso, então ela o chama de o mais forte, dizendo que quer servir de alimento para ele em vez de voltar para casa. Suas correntes se quebram enquanto o rei a abraça, e no dia seguinte, o rei informa a todos que Sari será a rainha. Seus súditos não estão felizes com isso, então ele os desafia a se apresentarem, colocando-os em seu devido lugar. Sari pensa em chamá-lo de Lanhart, que significa coração valente, e ele aceita, dizendo que pode viver com isso. Mais tarde, vemos dois oficiais implorando para ele reconsiderar sua decisão, porque a rainha deveria descender de uma linhagem nobre, mas o rei os assusta até a submissão. Sari está andando pelo palácio novamente, então Saia e Klops a avisam que o rei ficará bravo de novo, mas ela não tem medo do rei, porque sabe que ele é, na verdade, uma boa pessoa que tenta proteger a todos. Naquele momento, o rei aparece, levantando-a do chão e levando-a de volta ao quarto, onde ele lhe diz para esperar em silêncio, mas Sari quer ajudá-lo, então ele a manda se juntar ao banquete da corte, onde os nobres da terra se reunirão. O rei revela que seus oficiais propuseram isso a ele, pensando que mudaria sua ideia sobre fazer de Sari sua rainha, mas ele diz a Sari para manter a cabeça erguida. Naquela noite, o rei retorna ao seu quarto, onde vê Sari dormindo perto da janela. Ele a carrega e ela grita ao acordar, pedindo desculpas por ter adormecido enquanto ele trabalhava. O rei vê flores no colo dela, e ela revela que são flores artificiais que ela fez para ajudá-lo a relaxar sempre que ele volta ao quarto. O rei diz que não se interessa por flores, mas acha que flores artificiais combinam com ele, porque ele também é uma farsa que tem muito a esconder. Sari pensa que não importa se é artificial, contanto que possa tocar o coração das pessoas, e ela lhe diz que ele é como as abelhas que pousam nas flores, porque são gentis e trabalhadoras, apesar de sua aparência assustadora. Ela garante a Lanhart que ele não é falso, até querendo ser como ele enquanto adormece. Convidados de toda a terra visitam o castelo deles, e Anubis diz a Sari para se comportar durante o evento, vendo-a como um estorvo para o rei. Eles realizam o banquete, onde os convidados estão ansiosos para ver a nova rainha. Anubis lhes diz para ficarem em silêncio enquanto o rei faz sua entrada, mas os convidados ficam chocados ao ver o rei carregando Sari, zombando de sua aparência e fazendo comentários grosseiros, já que eles desprezam os humanos. O rei exige silêncio, e Sari mantém a cabeça erguida enquanto Anubis diz aos convidados para aproveitarem o banquete. Eles se sentam em seus tronos, mas Sari nota os convidados a encarando com raiva. Então ela se levanta e serve comida a um convidado, surpreendendo a todos. O convidado prova a comida, achando-a deliciosa, e todos os outros convidados começam a aproveitar o banquete. Sari vai à cozinha para ajudar a servir a comida, mas encontra alguns monstros que não querem deixá-la entrar, já que ela é humana. Cyanclops lhes diz que ela é a rainha, então o chefe de cozinha deles a deixa entrar. Ela pega a comida da cozinha e até ajuda a limpar as mesas, mas um monstro camaleão ainda acha suspeita. Sari vê um vinho estranho que dizem ser um presente de uma cidade comercial, então ela o leva ao rei, mas o monstro camaleão usa sua cauda para fazê-la cair. Ela acidentalmente derrama o vinho no rei, e o camaleão a condena, alegando que ela fez de propósito. Os convidados a encaram, mas o rei lambe o rosto dela e age com naturalidade. Ele agarra a cauda do camaleão, sabendo que ele a usou para fazer Sari cair, e o lembra que Sari é sua rainha, e ameaça matá-lo com suas garras, mas Sari o impede. Leonhart poupa a vida dele, dizendo que ele deve sua vida à rainha. Após o banquete, Sari pensa no que aconteceu, quando o chão de repente começa a brilhar ao redor dela. O rei aparece e ela o agarra enquanto uma besta sagrada chamada Gwyber os leva para o ar. Eles começam a voar para longe do castelo, e o rei pensa que os ventos fortes das alturas a fariam se sentir melhor, e Sari fica aliviada, porque pensou que o rei ia se livrar dela, vendo-se como um fardo. Eles aterrissam no chão e o rei a chama de tola, dizendo que ela já faz parte dele, então ele não vai se livrar dela. Ela está preocupada que ele acabe machucando alguém como o camaleão, mas ele tem certeza de que ela o impedirá se algo assim acontecer novamente. Ele lhe diz que carrega um fardo pesado como um rei falso,
e é somente quando está perto dela que ele se sente verdadeiramente livre, até dizendo que pode se tornar um rei melhor com ela ao seu lado, então ele quer que ela fique com ele. Sari estuda sobre o reino monstro de Usmargo, pensando que precisa aprender sobre ele, mas está tendo dificuldade em assimilar tudo. Anubis relutantemente concorda em ensiná-la, porque o rei ordenou, mas ele pensa que está apenas perdendo seu tempo, então volta para seus outros deveres. Sari sai com Lanhart, usando uma fantasia de fera para não parecer muito chamativa. Ela vê o disfarce estranho dele, fazendo-a rir porque ele parece muito suspeito. Eles caminham por uma rua movimentada, onde ela descobre como as feras normais vivem suas vidas, pensando que não são tão diferentes dos humanos. Ela vê uma padaria e fica feliz em ver pão, dizendo que não há pão no palácio. A família do padeiro ouve isso, então eles ficam desconfiados, mas o padeiro lhes diz que o rei nunca se vestiria como uma figura tão esquisita. Descobrimos que a realeza e os aristocratas pegaram todas as raridades sob o último rei, mas o rei atual não se importa com iguarias ou decorações luxuosas, o que é bom para a padaria deles. Eles acabam comprando pão e Sari o alimenta para Lanhart, que acha que não é nada de especial. Enquanto comem pão, ela ouve um monstro criança chamado Bolas chorando, porque ele se separou da mãe. Eles ajudam Bolas a encontrar a mãe, mas enquanto caminham, Sari de repente sente tontura, então Lanhart pega Bolas dela, enquanto ela se pergunta o que está acontecendo. Bolas começa a chorar e Sari o assegura de que encontrarão a mãe dele. A mãe dele finalmente o vê, agradecendo a Sari pela ajuda, mas quando Bolas cai da cabeça do rei, Sari o pega, revelando seu rosto humano para todos. A mãe de Bolas de repente age com hostilidade, dizendo para ela não tocar em seu filho, enquanto os outros monstros fazem comentários grosseiros só porque ela é humana. Eles começam a atirar pedras nela, então o rei libera sua aura, obscurecendo a visão deles e desaparecendo com Sari. Eles retornam ao palácio, onde Anubis o informa sobre um relatório de que um humano foi avistado na cidade, mas ele o ignora, junto com os outros pedidos que lhe são apresentados. Sari pede desculpas por todo o problema que causou, sabendo que assustou todos os moradores da cidade. Ela nota que é semelhante a como os humanos reagem às feras, e pensa que é porque as duas raças têm uma história de guerra entre elas, mas está convencida de que ambas as raças não gostam de conflito. O rei pede desculpas a ela, porque a expôs ao perigo, dizendo que baixou a guarda, mas admite que gostou do dia com ela. Sari lhe diz para não se desculpar enquanto o abraça, dizendo que também se divertiu, mas ela de repente desmaia. Anubis está conversando com um sacerdote que revela que a saúde de Sari está piorando por causa do miasma, e isso poderia eventualmente levar à morte dela. Sari diz ao rei para não se preocupar com ela, mas o rei sabe que ela não pode ficar no reino. Mais tarde ela acorda em uma cama, vendo o céu azul, e percebe que está vivendo com humanos novamente. Um médico se aproxima dela, informando que ela está em sua clínica. Ela descobre que foi trazida por envenenamento por miasma, então eles pensam que ela deve ter vindo da fronteira, onde o vento pode soprar miasma para o lado deles. Eles lhe dão um remédio feito da fruta ambrosia, para ajudar a purificar o miasma em seu corpo. O assistente explica que alguém a deixou inconsciente em frente à clínica 3 dias atrás, com dinheiro mais do que suficiente para seu tratamento, além de um bilhete. Sari o olha, reconhecendo o selo real, mas não consegue entender o que está escrito porque está na escrita das feras. No entanto, foi o suficiente para ela perceber que o rei salvou sua vida. Depois disso, Sari ajuda na clínica, enquanto o assistente a avisa para não se esforçar porque ela ainda não se recuperou. Ela começa a viver pacificamente na cidade e o assistente está feliz com seu desempenho, dizendo que ela pode ficar com eles. Sari pensa em voltar para o rei, mas sabe que não pode viver lá, porque só vai deixar o rei preocupado. Os aldeões começam a falar sobre ela e descobrem que ela veio da aldeia que enviou um sacrifício. Eles de repente começam a evitá-la, enquanto falam pelas costas dela. Ela nota isso e se lembra de como os monstros na cidade agiram com hostilidade em relação a ela, então ela começa a correr de volta para a clínica. Mas quando ela chega à clínica, descobre que eles foram atacados e o médico lhe diz para ir embora, porque os moradores pensam que ela é um sacrifício que escapou das feras, temendo que o rei das feras destrua a cidade enquanto a procura. Ela começa a vagar sozinha, sabendo que não tem para onde ir, então começa a chorar e está prestes a cair do penhasco, mas o rei chega em sua forma humana, agarrando-a no último segundo. Ela pergunta o que ele está fazendo ali em forma humana, e o rei revela que ele se transforma em humano sempre que está no reino humano, porque não há miasma. Sari pensou que o rei a abandonou, mas ele revela que a carta dizia que ele voltaria por ela. Ele lhe dá um anel com uma fruta ambrósia cristalizada, dizendo que purificará o miasma ao entrar em seu corpo para que ela possa agora ficar com ele.
Sari retorna ao palácio, onde Sai e Klops ficam felizes em vê-la novamente. Ela quer aprender mais sobre o reino, querendo ver seu povo com seus próprios olhos para poder ficar ao lado dele. Leonhard pensa que o anel ajudará a desenvolver imunidade ao miasma, e lhe diz que ela pode removê-lo depois que ficar imune. Mas Sari não quer removê-lo, mencionando o que significa dar um anel a um humano. O rei não tem ideia e Sari diz que é uma promessa de ficarem juntos para sempre. Enquanto caminha pelo palácio, Sari encontra uma princesa chamada Vivian, que está lá para pedir a mão do rei em casamento. Descobrimos que isso foi arranjado por Anubis, dizendo que a aparição de Sari no banquete foi recebida com protestos, então ele está procurando uma nova rainha para melhorar o relacionamento deles com seus pares. Mais princesas chegam, e todas estão lá pela mesma razão. Vivian explica como elas não conseguirão encarar seus compatriotas, se o rei não as aceitar, ao menos como concubinas, antes de se afastar. Naquela noite, Sari sugere conceder uma audiência às princesas, mas o rei chama isso de perda de tempo, porque não está interessado em ter concubinas, dizendo que Anubis arranjou isso por conta própria. O rei explica que concubinas poderiam ser uma ameaça à sua posição como rainha, mas Sari não quer prendê-lo. O rei fica chateado, dizendo que eles terminaram de discutir o assunto e lhe diz para ir dormir. Sari se esconde no quarto de seus guardiões, onde ela se pergunta por que o rei estava tão agitado, porque ele normalmente não perde a paciência, então ela pensa em voltar para ele. Enquanto isso, Vivian entra nos aposentos do rei, tentando seduzi-lo a aceitá-la como concubina, enquanto explica como o rei não pode fazer amor com uma humana. Sari ouve isso e entra nos aposentos do rei, mas os encontra em uma posição constrangedora. Então ela pede desculpas e foge. O rei fica chateado, dizendo a Vivian para ir embora, e Sari retorna ao quarto de seus guardiões, passando a noite com eles. No dia seguinte, elas se juntam às princesas na mesa de jantar, mas Vivian não está em lugar nenhum. A princesa réptil chamada Amit acidentalmente deixa cair seu prato, então Sari a ajuda a se limpar, acompanhando-a para fora. Enquanto lá fora, Amit revela que tem medo do rei, mas está ali porque os reptilianos sofrem perseguição. Ela está proibida de voltar para casa se não conquistar o coração do rei, então ela foi essencialmente exilada. Naquele momento, eles recebem a notícia de que a guarda real retornou, e o capitão da guarda, Jorman, entra no palácio, querendo encontrar o rei imediatamente. Ele vê Sari, reconhecendo-a como a rainha, então ele se ajoelha diante dela, enquanto revela que jurou lealdade ao rei. Descobrimos que Jorman já foi um plebeu, mas subiu nas fileiras, conseguindo ganhar a confiança do rei. Armad está apaixonada por ele, revelando como Jorman usou o cachecol de sua guarda real para cobrir a ferida dela no passado. Ela ainda o tem consigo, querendo devolvê-lo a ele. Ela explica como ele faz seu coração disparar, e Sari pensa que o rei a faz sentir o mesmo. Naquela noite, Sari está prestes a ir a um banquete, mas vê Amit cabrunha no canto porque seu vestido está arruinado. As outras princesas riem dela, fazendo Sari pensar que elas são as responsáveis. Amit quer passar um tempo com Jorman no banquete, mas pensa que ele está fora do seu alcance, então Sari tira seu vestido e a deixa pegá-lo emprestado. Sari comparece ao evento com sua roupa de sempre, e Armed chega usando o vestido de Sari, devolvendo o cachecol de Jorman a ele e fazendo-o se lembrar dela. Enquanto Sari bebe de sua taça, ela vê Vivian olhando para ela de relance, e a bebida a faz desmaiar. Ela acorda mais tarde, mas Vivian se aproxima dela, agarrando-a pelo pescoço enquanto pede a Sari para abrir caminho para ela ser rainha. No entanto, Sari comenta que ela não teria chance mesmo se ela não estivesse por perto. Isso deixa Vivian furiosa, ameaçando matar Sari com suas garras, mas Amit a agarra, dizendo a Sari para correr. Amit é derrubada enquanto Vivian avança sobre elas, mas o rei a salva, dizendo a ela para nunca mais aparecer, enquanto os guardas a levam embora. O rei se desculpa por ter falado tão rispidamente na noite anterior, enquanto Anubis pensa em como todas as princesas foram mandadas de volta para casa sem conseguir tocar o coração do rei. Mas Armet fica, já que recebeu permissão para ser amiga da Sari. O rei diz a Sari que ela é a única mulher que ele deseja, e isso a faz perceber que está mesmo apaixonada por ele. Jorman acompanha Sari a uma reunião, explicando que Anubis fará de tudo para proteger o trono do rei, mesmo que isso signifique desafiar a vontade real. Na reunião, Anubis a recebe como a rainha formal, dizendo que considerou os sentimentos do rei, mas impõe certas condições, afirmando que Sari deve se tornar a consorte mais talentosa da história para que o povo a aceite de verdade. A primeira condição é comandar uma besta sagrada, pois é vista como um símbolo de autoridade real. Isso deixa o rei furioso, já que Sari não tem poder mágico, então a vida dela seria consumida, e ela ainda poderia acabar invocando um demônio, o que levaria a um destino pior que a morte.
Ele encerra a reunião, dizendo que não precisa nem considerar tal proposta. Enquanto voltam para os seus aposentos, Sari pensa que haverá caos no reino por causa dela, mas o rei a assegura de que a manterá segura e protegida. Sari observa Jorman treinando os outros soldados, pensando em como todos estão fazendo a sua parte, então ela se pergunta o que pode fazer pelo rei. No dia seguinte, o rei vê Sari colocando o próprio sangue no contrato e pergunta o que ela está fazendo. Sari afirma que é a coisa certa a fazer, dizendo que precisa conquistar a aceitação de todos para protegê-lo. Ela desenha um sigilo no chão, tentando invocar uma besta sagrada, mas de repente tem uma sensação ruim, sentindo sua força se esvair. Isso a faz cair de joelhos, enquanto o sigilo a joga para longe, porque ela parou antes de terminar a invocação. Ela tenta de novo, mas o feitiço falha, fazendo-a desmaiar completamente. No dia seguinte, ela tenta de novo desenhando o círculo mágico, enquanto Clops comenta que ela estará em perigo se continuar falhando, porque um humano não deveria tentar invocar mais de 2 vezes por dia, é muito arriscado. Ela acaba falhando de novo, e o rei a pega no ar, pronto para levá-la, mas Anubis o impede, explicando que o juramento a proíbe de buscar ajuda. O rei afirma que não está ajudando, apenas concedendo um breve descanso, levando-a de volta aos seus aposentos. Sari afirma que está bem, mas o rei sabe que ela vai morrer se continuar. Sari não valoriza a própria vida, mas o rei a chama de tola, explicando que não quer perdê-la de jeito nenhum. No dia seguinte, Sari tenta invocar uma besta sagrada de novo, e uma chama sai do círculo, antes que ela pudesse terminar a invocação. Anubis pensa que ela invocou um demônio, mas Sari continua cantando enquanto a chama a envolve. O feitiço é um sucesso, e uma pequena besta aparece no círculo. Sari desmaia, enquanto o rei a elogia pela sua performance. Enquanto Sari descansa na cama, eles oferecem comida, mas a besta sagrada dela continua comendo tudo, sem deixar nada para ela. A besta sagrada explica que é a única com os poderes da imortalidade e do renascimento, apresentando-se como Bennu. Ele afirma que já foi a besta sagrada mais linda que existiu, chamando a si mesmo de Fênix. Anubis chega no quarto dizendo que Bennu não pode ser uma fênix de jeito nenhum, e Bennu tenta arrumar briga com ele. Eles não conseguem entender o que ele está dizendo e descobrimos que só o invocador pode entender a besta sagrada. Anubis não acha que o povo vai aceitar Bennu como a besta sagrada da rainha, dizendo que ele precisa ter uma forma mais majestosa. Mais tarde, Sari veste uma fantasia de pássaro e tenta ensinar Bennu a voar, mas eles não fazem progresso, então Bennu decide desistir. Bennu revela que já usou todos os seus poderes, e descobrimos que ele foi sobrecarregado pelos soldados durante uma guerra. Ele diz que nunca mais vai conseguir voar, mas Sari diz para ele não se menosprezar, afirmando que ele lhe deu muita confiança, mesmo com a forma atual. No dia seguinte, Sari vê Bennu tentando voar, enquanto um assassino o está mirando. Bennu pula do muro do castelo, e parece que ele vai voar, mas uma flecha quase o atinge, fazendo-o cair. Sari mergulha atrás dele, e ele a chama de idiota por tentar salvar um pássaro imortal, mas fica tocado pelas ações dela, e então ele desperta seus poderes, transformando-se numa fênix de verdade. Bennu revela que sempre voltará se ela acreditar nele, enquanto voa pela cidade, fazendo todos o reconhecerem como uma besta sagrada. No portão do palácio, um guarda é atacado por um homem misterioso, que diz ter assuntos com o rei dos monstros. Ele acaba sendo capturado, e o rei vai até ele enquanto está acorrentado na masmorra. O homem pergunta se ele matou Sari, mas Sari aparece naquele momento, reconhecendo-o como Ilya. Ilya fica feliz em saber que ela ainda está viva, e Sari implora ao rei que perdoe Ilya, dizendo que aceitará o castigo dele no lugar. Então o rei afirma que Ilya é seu convidado, e que ele só atacou porque não sabia como tocar a campainha, coitado. O rei quer saber sobre o relacionamento de Sari com ele, e num flashback conhecemos um jovem Ilya. Enquanto ele anda pela cidade, Sari vai até ele, dando-lhe algumas ervas medicinais, porque ele está sempre machucado. Mas Ilya diz que é normal se machucar, já que está treinando para se tornar um guerreiro, e Ilya promete que vai mantê-la segura, até mesmo das feras. De volta ao presente, Ilya é libertado de suas correntes, enquanto Anubis diz para ele nunca mais voltar ao reino deles. Sari chega e Ilya imediatamente pega a mão dela, dizendo que a está levando para casa, mas Sai e Clops dizem que ela está morando com eles agora. Ilya os chuta para longe, querendo ir embora com Sari, mas ela escolhe ficar com o rei. O rei revela que Sari vai se tornar sua rainha, ordenando que os guardas levem Ilya embora. Ilya o agarra, mas desmaia, e Sari se preocupa com ele. Anubis diz que é por causa da fadiga, então o rei permite que ele fique durante a noite. Eles dão comida a Ilya, mas ele não come nada, mesmo estando faminto. Ele pergunta a Sari se ela realmente vai se tornar a rainha, o que ela confirma, mas Ilya diz para ela não se preocupar porque ele planeja fugir com ela.
Amit se junta a eles no quarto, oferecendo algumas sobremesas a Ilya, mas ele as afasta com um tapa, mandando-a sair. Ilya se pergunta o que há de errado com Sari, porque ela é muito amigável com as feras. Ele acha que o rei vai apenas brincar com ela, mas Sari diz que o rei não é assim, afirmando que ele está até disposto a fazer sacrifícios pelos humanos. Ela diz a Ilya que não pode ir com ele, fazendo-o ficar em silêncio enquanto ela sai para pegar mais comida. Depois que ela sai do quarto, é abordada por Akhmet, que acha que ela foi muito atirada com Ilya. Sari afirma que Ilya também é gentil, contando a ela como Ilya queria protegê-la quando eram crianças. Sari diz que ele só tem um ponto fraco com as feras, mas não é violento sem motivo, não. O rei vê Sari dando comida a Ilya, e Anubis comenta como ela deve encontrar conforto em passar um tempo com outro humano. Ela volta ao quarto de Ilya, dando-lhe o jantar, mas Ilya não fala. Então ela diz que talvez nunca mais consigam se ver depois que ele for embora. Mas Ilya a nocauteia e tenta fugir com ela. O rei fica sabendo disso e Ilya agora está cavalgando de volta para o reino humano. O rei decide perseguir Ilya pessoalmente, mas Anubis sugere que talvez Sari tenha escolhido ir com ele, já que ambos são humanos, né? O rei começa a pensar que Sari poderia ser mais feliz no reino humano, mas Amin implora ao rei que resgate Sari, sabendo o quanto ela o ama. Jorman chega oferecendo-se para cuidar de Ilya, mas o rei invoca sua besta sagrada, dizendo a Jorman para assumir o comando na sua ausência. Enquanto Guiber tenta rastrear Ilya, Bennu aparece, oferecendo-se para ajudar, porque ele compartilha sua alma com Sari, então sabe a localização dela. Ele os guia até seu mestre, enquanto Ilya chega ao território do povo hiena, onde seu caminho é bloqueado por alguns monstros. Eles dizem a Ilya que o deixarão ir, se ele deixar Sari com eles para que possam devorá-la. Mas isso o deixa furioso, então ele os ataca matando-os um por um. Uma das hienas corre, mas Ilya o alcança rapidinho. O filho do monstro aparece, implorando para ele não matar o pai, mas Ilya levanta a espada pronto para abatê-los. No entanto, Sari o agarra, permitindo que os monstros escapem. Sari pergunta por que ele mataria uma criança, mas Ilya só vê todos os monstros como uma ameaça aos humanos. Sari o lembra de como ele treinou apenas para proteger os humanos dos monstros, mas Ilya diz que não é o suficiente, achando que Sari está sob um feitiço, então ele pensa em matar monstros só para acordá-la. Ele a joga numa cama enquanto confessa seu amor por ela, mas Sari o rejeita, dizendo que ele é aterrorizante. Ela tenta dizer a Ilya que nem todos os monstros são maus, e que o rei tem um bom coração, mas ele não acredita nela, explicando como os monstros veem os humanos como presas. Num flashback, vemos Ilya com sua irmã Misha, que tem medo que os monstros venham pegá-la, então Ilya promete protegê-la das feras. Mas um dia, a mãe deles volta para casa, fazendo-o se esconder no armário enquanto ela é massacrada pelos monstros. Os monstros os encontram, abrindo o armário, e pensam em comer um deles de sobremesa. Eles levam Misha devorando-a diante dos olhos dele, mas não gostam do gosto de meninos, então decidem brincar com ele, deixando-o fugir antes de pegá-lo, mas ele acabou sendo salvo pelo seu mestre. Ele viu um novo raio de esperança quando conheceu Sari, mas isso também lhe foi tirado pelos monstros. De volta ao presente, Ilya pensa em matar todos os monstros, amarrando as mãos de Sari em algumas colunas de madeira, enquanto ele diz para ela observá-lo. Naquele momento, o rei chega, dizendo para ele devolver Sari, mas Ilya afirma que Sari pertence a ele. Ilya ataca o rei, e eles começam a lutar, enquanto Bennu vai até Sari, dizendo a ela como Ilya não é páreo de jeito nenhum. Ilya sabe disso, mas se recusa a recuar, pensando que os monstros matarão mais humanos se ele o fizer. Ele desaparece diante dos olhos do rei, prendendo sua capa, enquanto pula para atacá-lo, mas o rei libera sua aura, jogando-o para longe. Ilya ainda se recusa a desistir, dizendo ao rei para matá-lo, porque ele quer que Sari veja como os monstros são violentos. Ele ataca o rei, mas o rei permite que ele o esfaqueie, dizendo que Sari ficaria triste se ele machucasse Ilya. Bennu ajuda Sari a se libertar, e ela imediatamente verifica o rei, começando a chorar, enquanto Ilya cai de joelhos, percebendo como ele a deixou chateada, tadinha. O rei afirma que a ferida não é nada para ele, e Ilya começa a questionar tudo o que tem feito, mas Sari o abraça dizendo que ele fez muito por ela, então ele deveria se perdoar sim. Bennu cura a ferida do rei, e ele se transforma numa fênix para transportar Ilya, mas ele se recusa a aceitar a ajuda dos monstros, escolhendo voltar sozinho. Ilya diz ao rei que ele tem que desistir de Sari se a fizer chorar, e o rei lhe dá sua palavra. Ilya acaba cavalgando com Sari para voltar ao reino humano, e Sari o provoca por ter medo de altura. Ilya se desculpa por agir de forma tão egoísta e, embora nunca possa perdoar os monstros, ele decide ter fé na crença dela no rei.
Ele beija a testa dela, dizendo que a ama enquanto se separam. Sari voa de volta com o rei, que diz a ela que hesitou em trazê-la de volta, porque achou que ela poderia ser mais feliz com Ilia. Mas Sari diz que só quer ficar com ele, aconteça o que acontecer. De volta ao palácio, Sari recebe a notícia de que o Duque Galhos quer conhecê-la. Ela fica animada para encontrar o Duque, mas Anubis a avisa para não levar isso na brincadeira, dizendo que ela precisa ser a anfitriã do Duque, e propondo isso como um dos seus desafios no caminho para se tornar rainha. Ammit fica surpresa ao saber disso, e ela reconhece Galhos como um general lendário conhecido como o Deus do Mar. Ela avisa Sari que Galhos odeia humanos, então a aconselha a ter muito cuidado. Sari pergunta ao rei sobre Galhos, e ele revela que Galhos é conhecido por seu comportamento implacável, mas o rei a assegura de que não deixará Galhos machucá-la. Galhos chega ao castelo enquanto Anubis lhe dá as boas-vindas, mas Galhos diz para ele pular as formalidades, querendo ver a rainha logo. Sari se junta a eles, apresentando-se como a anfitriã. Mas Galhos fica chateado, não querendo aceitar uma humana como rainha. Seu servo tenta acalmá-lo, mas Galhos o ameaça com sua espada sem pensar duas vezes. Naquele momento, o rei se junta a eles, dizendo que não permitirá distúrbios no palácio, e Galhos se curva a ele, mas diz ao rei que não aceitará uma humana como rainha deles. O rei fica chateado, mas Sari diz a Galhos que entende por que ele se sente assim, porque eles nunca tiveram uma rainha humana antes, é uma novidade. Ela os leva ao pátio contando sobre a história do lugar, mas Galhos faz um barulho alto, fazendo-a esquecer o roteiro. Galhos percebe que ela apenas memorizou as falas, então a despreza, dizendo que ela o enoja, enquanto ele começa a se afastar. Durante o jantar, Sari faz o brinde, mas não bebe o vinho que Galhos trouxe com ele. Galhos pergunta sobre isso, e Anubis explica que o vinho das feras não faz bem a ela, sabe? Galhos diz a ela que não é apta a ser rainha, afirmando que os humanos não são confiáveis. Então seu servo tenta impedi-lo, mas Galhos o atinge, dizendo que não consegue comer olhando para a cara feia dele. Que horror! Galhos afirma que Sari também o faz perder o apetite, ordenando que ela saia, então Sari se desculpa, voltando para os aposentos do rei. De volta ao quarto, o rei lhe dá sua comida, revelando que não conseguiu comer nada porque não suportou o comportamento do Galhos. Sari diz ao rei para não se preocupar com ela, porque ela está acostumada a ser tratada assim, dizendo que não pode deixá-lo de mau humor, então precisa mudar as coisas no baile. Sari diz que já terminou de comer, então quer que ele coma as sobras dela. Mas o rei a lambe, em vez disso, pedindo para ela mostrar a todos que ele estava certo em escolhê-la. Naquela noite, Sari pede a Galhos para dançar com ela, mas ele recusa, e Anubis o informa que eles cancelarão o baile se ele não dançar com Sari. Galhos ordena que seu servo feio dance com ela em vez disso. E eles dançam juntos enquanto o servo pede a Sari que o perdoe, pensando que sua aparência horrível a enoja. Mas Sari diz a ele que não é o caso, afirmando que ele parece estar com muita dor, sofrendo bastante. O servo revela que recebeu suas feridas durante a última guerra, onde foi queimado por humanos. Ele diz a ela que a guerra dividiu humanos e feras, então ela terá dificuldades como rainha das feras, perguntando-se por que ela sequer quer ser a rainha deles. Sari afirma que só quer ficar com o rei, querendo ajudá-lo de todas as formas que puder. Eles parecem estar aproveitando o tempo juntos, mas Galhos de repente atinge seu servo, dizendo que não é divertido vê-lo fazer amizade com uma humana, e ele saca sua espada. No entanto, Sari entra no caminho enquanto Galhos diz para ela sair, lembrando-a de que ela nunca será a rainha legítima se falhar no desafio. Ele lhe dá uma escolha, dizendo que ela pode fazer a jogada inteligente para o futuro dela, se afastando, ou ser destruída junto com seu servo feio. Sari escolhe abrir mão de seu futuro como rainha, e Galhos fica surpreso com a decisão dela. O servo a lembra de seu objetivo de ficar ao lado do rei, mas Sari afirma que não pode ser rainha se ignorar as pessoas que estão se machucando. Sari começa a questionar a identidade de Galhos, dizendo que ele intimida pessoas que não podem revidar, então ela se pergunta se ele é mesmo o lendário deus do mar ou só um valentão. Galhos balança a espada, mas o servo feio o impede, dizendo que ele já fez o suficiente. Ele de repente se curva, e descobrimos que o servo feio é na verdade o verdadeiro Galhos, e o tubarão é seu neto chamado Jaws. Galhos explica que o rei melhorou a qualidade de vida deles, mas eles foram ao palácio porque ouviram a notícia de que ele quer ter uma humana como rainha. Eles queriam testar Sari encenando, afirmando que toda a farsa foi ideia dele, então ele implora ao rei que poupe seus homens do castigo. No entanto, Jaws implora ao rei que o puna em vez de Galhos, porque a raça deles não pode sobreviver sem ele. Sari pergunta ao rei se eles ainda precisam ser punidos, dizendo que nada de ruim aconteceu com ela, mas o rei afirma que eles merecem ser castigados sim.
Ele ordena que Galhos e seus homens jurem lealdade perpétua a ele, dizendo-lhes para defender o reino em seu nome. Galhos agradece ao rei por sua misericórdia, jurando lealdade ao rei e à sua rainha, e eles navegam de volta para casa. No dia seguinte, Anubis diz ao rei que Sairi está agora desqualificada para ser rainha, porque ela abriu mão de seu futuro como tal. O rei afirma que ela cumpriu bem seus deveres, mas Anubis ainda se recusa a considerar o desafio um sucesso. O rei volta aos seus aposentos e Sairi percebe que algo o está incomodando, mas ele não conta a ela, pensando que isso a fará se arrepender de suas ações, e ele não quer isso. Anubis repreende 2 guardas por serem barulhentos, e enquanto se afasta, ele ouve os guardas falando sobre como os humanos não são tão ruins assim, mas Anubis não compartilha do sentimento deles, pensando que Sairi enganou o rei para salvar a própria pele, então ele quer se livrar dela de uma vez por todas. Enquanto caminha, ele esbarra em Sairi e a leva para uma biblioteca próxima. Enquanto ela começa a procurar um livro, Anubis percebe que eles estão sozinhos naquela área, então ele pensa em matá-la, sem hesitar. Ele está prestes a fazer isso, mas Sairi puxa um livro fazendo os outros livros caírem em cima de Anubis. Sairi verifica como ele está, dizendo que vai procurar o livro sozinha, mas Anubis se oferece para ajudá-la. Que ironia. Sairi parece estar alheia às intenções dele, então ele se pergunta se ela é burra, enquanto pensa em prosseguir com seu plano, mas ele de repente desmaia. Num flashback, vemos um jovem Anubis se recusando a ir ao funeral de seu pai. Seu servo diz que ele está prestes a se tornar o sucessor, mas Anubis não quer isso, porque isso o tornaria o cachorrinho de estimação da família real. Descobrimos que sua família serviu à realeza por gerações, e seu pai morreu tentando proteger o rei de assassinos, mas nenhum dos membros da realeza lamentou sua morte, vendo-o apenas como mais uma peça. Um dia, ele se encontra com o rei, que acha que ele é muito jovem para assumir os deveres de seu pai, então ele ordena que Anubis cuide do príncipe. Ele se apresenta formalmente ao príncipe e começa a servi-lo, mas Anubis vê o príncipe como um tolo, então ele pensa que poderia assumir o controle depois que o príncipe sucedesse ao trono. Anubis adoece, e ele ouve os servos falando sobre como ele é fraco, perguntando-se se ele será capaz de suceder seu pai. Isso deixa Anubis chateado, porque ele não quer ser como seu pai, já que se lembra que seu pai nunca o visitou quando ele estava doente. Que coisa! Naquele momento, ele sente uma presença e percebe que o príncipe está em seu quarto, verificando como ele está. O príncipe revela que ninguém o viu entrar enquanto lhe dá uma cesta de alimentos saudáveis, dizendo para ele comer bastante e melhorar logo. Anubis se pergunta por que ele está fazendo isso, e o príncipe revela que está preocupado com ele. Anubis fica surpreso ao ouvir isso, porque ele não esperava que o príncipe se preocupasse com seu servo, de verdade. O príncipe o lembra que seu pai salvou o rei, e ele é muito grato por isso, dizendo que ama seu pai. Anubis diz para ele sair do quarto, mas de repente 2 feras entram no quarto e ambos são levados embora. Anubis acorda dentro de uma caverna, onde os sequestradores o agradecem por ajudá-los a pegar o príncipe. Eles falam sobre arrancar a cabeça do rei, e Anubis percebe que eles são os assassinos que mataram seu pai, que revira a volta. Anubis morde um deles, exigindo o pai de volta, mas o assassino o empurra e diz que os membros de sua família morrem como sombras da realeza. Eles acreditam que o destino o trouxe até ali, pois o plano é matá-lo e manter o príncipe como refém. Um deles está prestes a matá-lo, mas o príncipe o protege, surpreendendo Anubis. O príncipe enfrenta os assassinos, e Anubis pede para ele parar, mas o príncipe afirma que é dever de um rei proteger a todos. Ele pensa que se não consegue nem proteger um amigo, não seria um bom rei. O príncipe libera sua aura, fazendo pedras caírem sobre os assassinos, mas de repente ele desmaia, então Anubis vai verificar como ele está. O príncipe fica feliz que Anubis esteja bem, e isso o faz chorar, enquanto ele arrasta o príncipe para longe até serem resgatados por uma equipe de busca. De volta à sua casa, seu servo conta que o príncipe implorou ao rei para não responsabilizar Anubis, pois não queria manchar a reputação de sua família. Anubis percebe que encontrou o rei que deseja servir, então visita o príncipe pedindo desculpas por não tê-lo protegido e se dedica a fazer do príncipe o melhor rei possível. De volta ao presente, Anubis acorda e Sairi lhe diz que ele desmaiou na biblioteca. Ela está prestes a tocá-lo, mas ele afasta a mão dela, pois não quer aceitá-la como rainha, dizendo que não confia nela. No entanto, Sairi não parece se importar, dizendo que o rei está preocupado com ele. Ela o manda pensar em seu próximo desafio e sai da sala. Durante a próxima reunião, Anubis declara que Sairi foi bem sucedida em seu desafio, surpreendendo a todos na sala. Ele decidiu dar uma chance a Sairi, querendo ver se ela merece o coração do rei. Sairi vê as estátuas do primeiro rei e de sua rainha consorte, e Clops revela que o primeiro rei foi o herói que uniu as feras.
Sari se pergunta por que não conseguiu entrar nesta área antes, então Clops explica que este é um lugar sagrado e só é aberto em certas ocasiões, como a Grande Consagração. A Grande Consagração é um evento onde o povo se reúne para uma celebração, que o rei liderará vestindo as roupas do primeiro rei. Sari vai até o rei e o vê experimentando as vestes. Ele ordena que todos, exceto Sari, saiam da sala, e revela que uma tempestade vai afastar o miasma do reino, então eles terão outra noite de revelação. Naquela noite, Sari cuida do rei em sua forma humana, enquanto ele revela que está sempre nervoso antes de enfrentar o povo, pois eles podem descobrir seu segredo, mas ele se sente melhor quando está perto de Sari. No dia seguinte, as feras se reúnem para a Grande Consagração, mas o rei ainda está em sua forma humana porque o miasma ainda não preencheu o ar. O rei sabe que recuperará sua forma de fera, mas levará tempo, e a Grande Consagração está prestes a começar. No local do evento, Anubis descobre que o rei não está em lugar nenhum. Ele lembra que nenhum rei jamais se atrasou para o evento, então ordena aos servos que procurem o rei. Os servos afirmam ter procurado em todas as áreas, mas o juiz chamado Set sugere procurar na câmara subterrânea, dizendo que o rei deve estar meditando antes do evento. Eles entram na câmara, mas percebem que está vazia, e descobrimos que o rei usou uma passagem secreta para escapar. Eles passam sorrateiramente pelos guardas, mas estão prestes a ser vistos, então Sari os distrai. Jorman pergunta a ela sobre o paradeiro do rei, e ela diz que também está procurando por ele, mas não o encontrou ali, então os guardas se afastam. Sari e o rei voltam para a câmara subterrânea, onde o rei começa a se transformar em uma fera, mas ele pensa que não conseguirá chegar a tempo para a Grande Consagração, então começa a achar que não é um bom rei. Sari lhe diz que ele é um ótimo rei, e naquele momento o rei sente uma presença, então Sari sai da sala para ganhar tempo para ele. Ela vê Set parado na entrada, e ele lhe diz que sente magia naquela sala. Sari lhe diz que o rei está se concentrando, mas Set a chama de mentirosa, dizendo que está preocupado com a segurança do rei e pedindo para ela abrir a porta. Sari se recusa a cooperar, então Set ordena a um guarda que a contenha enquanto eles abrem a porta. Eles veem o rei em sua forma de fera, e Set se pergunta o que ele esteve fazendo todo esse tempo. O sino toca quando a Grande Consagração começa, e Set lhe diz que ele não tem tempo suficiente para se vestir, mas o rei diz que irá sem as vestes. No local, as feras se perguntam por que o rei não está lá, já que ele sempre chega na hora. Anubis começa a entrar em pânico, ordenando aos servos que cancelem a cerimônia, mas naquele momento, eles veem o rei montado em Gwyber, e ele se apresenta a todos usando seu manto habitual. As feras se perguntam o que está acontecendo. Ele diz ao povo que se desfez da armadura do primeiro rei, afirmando que respeita a tradição, mas os lembra de seu dever de servir ao reino. O rei explica que não pode cumprir seu dever seguindo os passos de seus ancestrais, então eles precisam fazer mudanças para avançar, prometendo levá-los a um futuro mais brilhante. A multidão aplaude o rei, e Anubis lhe diz que ele fez um bom discurso, mas se pergunta por que o rei não o informou sobre seu plano ousado. O rei afirma que é porque ele teria se oposto, dizendo que lhe deu a ideia para seu discurso. Anubis admite que está impressionado, e Sari se pergunta por que ele ainda não lhe deu um desafio. Na sala de conferências, Anubis lhe diz que não tem desafios a lhe dar, afirmando que ela agora assumirá seu lugar como rainha consorte interina. Anubis pede que ela cumpra os deveres públicos da rainha, dizendo que, se ela conseguir fazê-lo sem incidentes até a próxima grande consagração, será reconhecida como rainha consorte em pleno direito. Anubis avisa que sua presença pública será recebida com protestos, e ele a enviará de volta ao reino humano se ela falhar em suas funções. Ele lhe dá uma opção, dizendo que ela poderia recusar a posição de rainha consorte interina, para que possam encontrar uma esposa para o rei, e ela pode ficar no palácio como a mascote real. Sari leva seu tempo para pensar nisso, e Binyu lhe diz para aceitar a posição, pensando que ela é a única que pode tornar o rei grandioso. Sari se decide, enquanto Binyu se transforma em uma fênix, empurrando-a para os braços do rei. Ela diz ao rei que aceitará a posição de rainha consorte interina, e o rei fica feliz em ouvir isso, dizendo que compartilhará responsabilidades com ela. Depois de um tempo, enviados chegam de todo o reino querendo falar com o rei sobre a rainha consorte interina, mas o rei ordena a seus servos que os dispersem, porque Sari ainda não fez nada. Amit visita Sari enquanto ela experimenta suas novas roupas, porque Anubis lhe disse que suas vestes normais eram muito simples para o trabalho de uma rainha. Amit lhe diz que ela está muito composta, porque o reino está em tumulto. Mas Sari sabe que lamentar não adiantará nada, então ela vai apenas fazer o que pode. Enquanto Armet caminha pelo palácio, ela ouve guardas reais falando sobre subjugar um grupo de rebeldes.
e isso a faz perceber que Jorman está realizando missões perigosas. Ela percebe que tanto Sari quanto Jorman enfrentam tarefas desafiadoras, então ela cria amuletos para ambos, pensando que isso lhes dará proteção. No dia seguinte, Armet ouve Jorman proibindo um guarda real de marchar com eles, porque ele sabe que o guarda tem família. O guarda pergunta a Jorman se ele um dia se casará, mas Jorman lhe diz que está muito focado em seus deveres, então não tem intenção de se casar. Armet dá um amuleto a Sari, e ela percebe que Armet está segurando outro, perguntando para quem é. Armet lhe diz que é para Jorman, enquanto ela admite envergonhada que quer que Jorman anote. Mas Sari lhe diz que não há nada para se envergonhar, dizendo que elas não são tão diferentes, porque ela se sente gananciosa por querer ficar com o rei, apesar de ser humana, e diz a Armet que ela também deveria ser gananciosa. Armet corre até Jorman e lhe entrega o amuleto, dizendo que o imbuíra com feitiços para protegê-lo durante sua missão. Jorman o aceita, prometendo retornar ileso de sua missão para que a reputação dela não seja manchada, e Sari fica feliz em ver isso. Enquanto ela caminha pelo palácio, o rei lhe diz que seu primeiro dever como rainha interina foi decidido. Eles viajam de carruagem para o estado vassalo chamado Sarbal, e o rei lhe conta que o governante de Sarbal, Ted, e sua consorte Kalra, tiveram um filho recém-nascido chamado Kalkará. Como rainha consorte interina, ela deve dar suas bênçãos a Kalkara, dizendo que Osmargu não tem uma rainha há anos, então essa tarefa foi realizada pelas sacerdotisas por muitos anos. Enquanto isso, Kalra implora a Tet para recusar o rito de bênção, porque ela não quer que um humano toque seu filho, mas Tet a lembra que eles são um estado vassalo, então devem seguir os costumes de Osmargu. Eles chegam a Sarbul, e Tet dá as boas-vindas ao rei em seu estado. Sari se apresenta como a rainha consorte interina, dizendo que dará suas bênçãos ao filho deles. Kalra a encara friamente, dizendo que o filho deles não está bem, mas que estará pronto para receber a bênção amanhã. Durante o jantar, é tratada como uma convidada de honra, mas ela deixa cair o garfo e de repente começa a sentir tontura. O rei percebe que algo está errado, então ele se levanta, dizendo que está cansado e terá que descansar cedo. Ele leva Sari consigo para o quarto deles, onde Sari revela que as ações de Kalra a lembram de seus pais, que a criaram como um sacrifício, dizendo que mal conseguia respirar por causa disso. O rei a abraça, dizendo que não sabe o que dizer, então apenas imitou as ações dela, e isso a faz se sentir melhor, sabendo que o rei está ao seu lado. No dia seguinte, Sari está prestes a dar suas bênçãos a Kalkara, mas ele de repente começa a chorar. Então Kalkara pede para adiar as bênçãos. Sari concorda, enquanto Anubis observa que Kalra é muito apegada ao seu único filho, então ele suspeita que ela esteja planejando evitar o rito de bênçãos a todo custo, perguntando-se o que Sari fará para cumprir seu dever. Lá fora, Sari se oferece para acalmar Kalkara, mas Kalra lhe diz que ela mesma cuidará disso, pedindo para ela dar uma olhada no palácio enquanto isso, e a filha de Kalra, Tetra, se oferece para mostrar o lugar a Sari. Depois que Kalra sai, Tetra imediatamente chama Sari de feia, dizendo que deve ser por isso que sua mãe não quer que Sari segure Kalkara. Tetra afirma que pode ajudar Sari, mas ela deve primeiro se tornar sua minion, e obedecer a tudo o que ela disser. Sari entra na brincadeira, enquanto Tetra a transforma em um brinquedo, mas Sari parece estar gostando. Tetra ordena que Sari seja seu cavalo, então ela se ajoelha, dizendo para ela subir. Tetra pergunta a Sari o que há de errado com ela, pensando que ela está fazendo isso apenas para ganhar o favor de Kawara. Mas Sari não parece se importar, dizendo que estava se divertindo tanto que se esqueceu. Sari começa a carregá-la, mas Tetra a chama de idiota enquanto revela que Kalra não se importa com ela. Kalkara é o herdeiro que seus pais sempre quiseram, então todas as suas irmãs mais velhas foram casadas, e ela sabe que o mesmo acontecerá com ela no futuro, pensando que Kalra quer se livrar dela. Mas Sari discorda, dizendo que Kalra a ama, mas não sabe como demonstrar. Tetra ainda pensa que é uma criança indesejada, e rapidamente se dirige à torre mais alta do palácio, planejando tirar a própria vida enquanto o rei está lá. Sari a alcança, dizendo para ela não fazer isso, enquanto o rei os observa, mas Tetra vê sua vida como irrelevante. Sari afirma que quer brincar com Tetra novamente, mas ela se lembra de como sua mãe só parou de chorar depois que deu à luz Kalkara, pensando que seu nascimento não fez uma única pessoa feliz. Ela percebe que todos estão agora olhando para ela, e isso a faz se sentir bem, porque seu último ato vai causar impacto. Naquele momento, Kalkara chega, e Sari ajuda a Tetra a perceber que ela está fazendo isso apenas para chamar até a atenção de sua mãe. Tetra dá um passo para trás e começa a cair, enquanto Sari pula atrás dela, segurando-a enquanto Guiber é invocado, salvando-as da morte certa. Sari lhe diz para não tentar de novo, enquanto beija sua testa, dizendo que está feliz por ela ter nascido.
Ao ouvir isso, Tetra começa a chorar enquanto abraça Sari. Cahorra percebe que estava muito ocupada com Calcara, então nunca teve a chance de abraçar Tetra assim. E Tet pede desculpas ao rei pelo espetáculo desagradável, mas o rei lhe diz para priorizar sua filha em vez de apaziguá-lo. Tetra aterrissa em segurança, e Cahorra imediatamente a abraça, pedindo perdão a Tetra, enquanto agradece a Sari por salvar sua filha. Eles prosseguem com o rito de bênção, onde Cahorra permite que Sari abençoe seu filho. Anubis ainda se recusa a aceitar Sari como rainha, mas agora reconhece sua capacidade de mudar os outros. Naquela noite vemos Sari passando um tempo com Tetra, que revela que gosta de Anubis, pensando que eles formariam um bom par, porque o sangue dele é mais forte, então isso a permitirá ter filhos de sua raça. Descobrimos que os filhos das feras se parecem com o pai com a linhagem mais forte, e Tetra diz a Sari que ela terá que ter os filhos do rei no futuro, então precisa se familiarizar com esse conceito. Enquanto ela tenta dormir, o rei a visita dizendo que precisam conversar. Ele a leva para um lugar isolado e eles discutem o dever do rei de produzir um herdeiro, mas ele sabe que o sangue em suas veias é diferente, então não tem certeza se conseguirá amar seus filhos, revelando que seus pais também não o amavam. Em um flashback, descobrimos que o rei foi criado sem mãe e irmãos, e seu pai o tratava com dureza, trancando-o em uma cela durante a noite das revelações. Mas apesar disso, ele ainda pensava que seu pai estava apenas o criando para se tornar um bom rei. Em seu leito de morte, seu pai o agarra, dizendo que não quer passar o trono para ele porque ele tem sangue impuro nas veias. Seu pai revela o quanto o odeia, mas de repente tosse sangue e falece. Os sacerdotes pensaram que seu pai queria abraçá-lo antes de morrer, mas isso está longe da verdade. Mais tarde, ele descobre que seu pai era mentalmente doente, mas essa doença nunca foi revelada ao público. E até hoje, ele ainda não sabe por que seu pai teve um filho com uma humana, mas ele amaldiçoa seu próprio sangue, dizendo que não quer passá-lo para seus herdeiros. Sari começa a chorar, sabendo que o rei vê seu sangue humano como uma maldição. Então o rei a anima, dizendo que ele não pôde escolher o sangue com que nasceu, mas ele a escolheu, afirmando que a presença dela é uma bênção para ele. Ele promete proteger seus futuros filhos, dizendo que a quer como sua rainha, enquanto a beija. Eles deixam Sarbal, e o rei diz a Sari para não se esforçar demais, porque ela acabou de completar sua primeira tarefa. De volta ao palácio, o rei diz a Sari para visitar as tropas estacionadas na cidade de Madja, mas ele não pode acompanhá-la nesta tarefa, então ela precisa viajar sozinha. O rei explica que não queria que Sari fosse sozinha, mas Anubis lhe diz que ele precisa visitar seu amigo moribundo, e a nomeação do governante de Maju precisa ser confirmada na presença real. Sari aceita a tarefa, dizendo ao rei para não se preocupar, porque ela pode lidar com isso sozinha. O rei visita Sari enquanto ela arruma suas coisas, e ela revela que está nervosa, dizendo que não está acostumada a ficar longe dele, mas precisa provar que pode lidar com o trabalho sozinha, para que possa se tornar uma boa rainha. O rei deixa o palácio e Anubis diz a Sari que ela precisará de um novo guarda para sua viagem. Ele afirma que é hora de ela escolher um capitão para a guarda da rainha, que servirá como seu braço direito. Mas ninguém se ofereceu para servi-la, porque ela é humana. No entanto, uma hiena de repente pisa em Anubis, e ele se oferece para ser o guarda da rainha, apresentando-se como Lanto. Anubis aconselha Sari a escolher seu braço direito com cuidado, dizendo que Lanto é muito rude para ser o guarda da rainha, e sugerindo que testem sua habilidade em combate, mas Lanto de repente corta sua máscara, ameaçando mostrar suas habilidades em Anubis. Sari o impede e o aceita como capitão da guarda da rainha. Eles seguem para a magia, enquanto Lanto diz ao motorista para mudar a rota, alegando haver um atalho. Sari pergunta por que ele se ofereceu para ser seu guarda, então ele lhe diz que só queria ser promovido a capitão porque é um posto alto para um plebeu. Ele sabia que seria fácil conseguir a posição, mas ainda não consegue acreditar que foi o único voluntário, pensando que teve sorte por ela ser humana. Naquele momento, eles são atacados por um grupo de serpentes da areia, e Sari está prestes a ser devorada, mas Lanto a salva, derrotando facilmente os monstros. Os guardas culpam Lanto pelo encontro com as serpentes da areia, pensando que ele os levou deliberadamente para lá quando ordenou que mudassem a rota, mas Sari os impede, dizendo para não brigarem entre si. Lanto se pergunta se ela o acha suspeito, e Sari lhe diz que não o conhece bem o suficiente para duvidar dele. Lanto revela que os guardas estavam certos sobre ele, dizendo que queria que eles encontrassem as serpentes da areia, porque queria provar-se derrotando-as, mas promete manter Sari viva, sabendo que estaria em apuros se ela morresse. Sari decide confiar em Lanto, dizendo que ele pode usá-la para fazer um nome para si, mas nunca deve colocar outras pessoas em perigo novamente.
Lanto aceita esta oferta e eles chegam à cidade de Mádia, onde os soldados falam sobre Lanto porque ele é um Ieniano. Lanto percebe isso, então os chama de insolentes, falando sobre sua posição e dizendo que ele tem uma patente superior. O capitão das tropas, Tyreen, ordena que seus homens voltem aos seus postos e diz a Sari para se dirigir aos seus homens imediatamente, porque não há tempo suficiente. Sari aparece diante dos soldados, apresentando-se como a rainha consorte interina e dizendo que o rei tem uma mensagem para eles. Ela afirma que seus serviços são necessários para o reino. Então eles devem se orgulhar de seus papéis como soldados e cumprir seus deveres com disciplina. Ela implora a todos que apoiem o rei, ao encerrar seu discurso. Cleopas acha que ela fez um bom trabalho, mas Lanto lhe diz que ela precisa ser mais autoritária, porque ela é a pessoa de mais alta patente naquela área. Ela se encontra com o governante de magia chamado Bron, que lhe diz que a cerimônia de assinatura será realizada amanhã de manhã. Ele explica que há uma insurgência antimonarquista na Terra, e o caos foi prolongado porque eles não têm um governante, mas a cerimônia de assinatura deve acalmar os rebeldes. Naquela noite, vemos os soldados acusando Lanto de ser um antimonarquista porque ele é um Ieniano. Lanto se prepara para enfrentá-los, mas Sari o impede, perguntando o que está acontecendo. Os soldados explicam que Lanto parece suspeito, dizendo a ela que ela não deve saber sobre os Ienianos, mas ela defende Lanto dizendo que sabe como os Ienianos traíram o reino no passado, mas ela acha que isso não tem nada a ver com ele. Os soldados pedem desculpas pelo comportamento, mas dizem que não confiam nela. Depois que eles saem, Lanto revela que o último rei executou Ienianos inocentes, então ele queria vingá-los destruindo a família real. Ele avisa Sari que pode mentir sem piscar, então ela não deveria confiar nele. Mas Sari pensa que ele é incrivelmente honesto, dizendo que ele não é o tipo de pessoa que consegue enganar os outros com a consciência tranquila, então ela decide confiar nele. Lanto fica tocado pelas palavras dela. No dia seguinte, Sari entra no quarto dele, mas não o encontra. Ela ouve alguém gritando por socorro e descobrimos que Bron foi atacado por alguém. Bron sobrevive ao ataque e descreve o agressor como um homem encapuzado, de um olho só. Ele conseguiu arrancar um pedaço da pele do agressor, mas a cor não é nada de especial. Os oficiais começam a se perguntar como o atacante entrou no prédio, pedindo a Tyreen que explique o ocorrido. Nesse momento, um soldado se manifesta, dizendo que pode nomear o culpado. Lanto entra na sala e o soldado o acusa imediatamente de atacar Bron. Os oficiais acham que ele se encaixa na descrição, então estão convencidos de sua culpa, enquanto os soldados o cercam. Um soldado pergunta o que ele fazia na noite anterior, e Lanto diz que adormeceu no topo do prédio, mas eles veem isso como uma desculpa esfarrapada. Os soldados recebem ordens para prendê-lo, então avançam, mas Sari se intromete, dizendo que provará a inocência de Lanto. Os soldados não confiam nela, achando que ela vai incriminar alguém para ajudar Lanto a fugir, mas Tyreen se oferece para acompanhá-la, assumindo a responsabilidade pelo ocorrido. Lanto é detido até que seja inocentado, e eles começam a procurar o verdadeiro culpado. Na masmorra, Clops diz a Lanto que Sari acredita nele. Lanto pensa no comportamento estranho de Sari, pois ninguém nunca o protegeu como ela fez. Num flashback, descobrimos que os Ienianos são forçados a viver separados das outras feras. Mas até mesmo os Ienianos isolam Lanto e sua mãe, porque o pai dele não é do distrito Ieniano. A mãe dele está morrendo de uma doença, e Lanto compra remédios para ela, usando o dinheiro que ele trabalhou tanto para ganhar. Mas, no caminho de volta, ele encontra 2 soldados que o acusam de roubar o medicamento. Lanto explica que comprou, mas eles não acreditam e confiscam o remédio. Ele tenta pegá-lo de volta, mas os soldados o derrubam, indo embora enquanto Lanto implora para que o devolvam. Por causa disso, a mãe dele morre e ele percebe que a patente é importante, pensando ser a razão pela qual os soldados o trataram daquele jeito. De volta ao presente, Lanto percebe que é um mentiroso, pois disse a Sari para não confiar nele, mas sempre quis que alguém acreditasse. No dia seguinte, Lanto é libertado da prisão, depois que o verdadeiro culpado confessou seus crimes. Sari revela que usou a pele que coletaram como prova, e descobrimos que humanos distinguem cores melhor que feras. Sari foi comparando a cor da pele com a de outras feras até encontrarem a espécie a que pertencia. Então, reuniram os membros dessa espécie e prenderam aquele que se comportou de forma suspeita. Uma verificação de antecedentes revela que o culpado é um antimonarquista, e seu objetivo é impedir a cerimônia de assinatura. Eles decidem prosseguir com a cerimônia, e Bron é nomeado governante da cidade.
Sari agradece a Tyrene por ajudá-la a provar a inocência de Lanto, esperando vê-lo novamente no futuro. No entanto, Tyrene acha que isso não será possível, pois seus homens abandonaram seus postos, permitindo a entrada do culpado, e ele sabe que isso é uma falha grave de sua parte, então perderá o cargo de capitão. O capitão se despede dela e Lanto revela que só queria subir de patente porque não queria ser maltratado pelas pessoas no poder. Mas ele é grato por ela ter acreditado nele, jurando lealdade a ela. Eles retornam a Osmargo, onde Sari descansa após a viagem, enquanto Lanto é apresentado ao rei como capitão da guarda da rainha. O rei pergunta se ele é ieniano, então ele, audacioso, pergunta ao rei se isso é um problema, dizendo que não vai apunhalá-lo pelas costas, porque não se importa muito com ele. Anubis manda ele tomar cuidado com a língua, mas Lanto afirma que nem trabalha para o rei. Anubis fica irritado com o comportamento dele, lembrando-o de Sari quando ela chegou. Eles começam a discutir, mas o rei ruge para eles, fazendo Lanto tremer de medo. Ele pergunta a Lanto se ele se orgulha de seu próprio sangue, e Lanto diz que se orgulha de ser ieniano, afirmando que não se odeia por quem é. Ele declara que Sari é a única que pode mandar nele, e o rei o aceita como capitão da guarda da rainha, dizendo para ele ser o cavaleiro dela. Jorman lidera seus homens contra os rebeldes, salvando os aldeões de serem massacrados. Ele retorna ao palácio e relata que não houve baixas, mas o rei percebe que há algo de errado com ele. Enquanto caminha pelo palácio, ele encontra Armet e diz que tem algo a lhe contar, deixando-a toda sem jeito. Ele a leva a um terraço, onde devolve o amuleto, dizendo que os protegeu, mas ele se sente indigno, então quer que ela o dê a outra pessoa. Sari fica sabendo disso e se pergunta por que Jorman o devolveu. Lanto acha que é porque Jorman não precisa mais e Armet pensa que ele está certo, mas Sari não consegue aceitar, então ela vai até Jorman. Ela pergunta por que ele o devolveu, mas Jorman diz que não pode responder a pergunta. Nesse momento, Lanto aparece, apresentando-se como capitão da guarda da rainha e o desafiando para um duelo. Lanto quer que Jorman responda à pergunta de Sari se ele vencer, dizendo que faz isso por lealdade. O rei diz a Jorman para aceitar o desafio, porque quer ver Lanto lutar, então Jorman aceita. Assim que a luta começa, Sari pergunta ao rei por que ele quer que eles lutem, e o rei revela que quer confirmar algo. Lanto avança sobre Jorman, que bloqueia o ataque, o chuta para longe, e Jorman vence a luta. Mas o rei percebe que algo está errado, dizendo a Sari que Jorman está ferido. Armet fica sabendo disso, então se aproxima de Jorman, olha para o ferimento dele e lhe dá um item que o ajudará a se recuperar. Armet pensa que essa deve ser a razão pela qual ele devolveu o amuleto, então ela começa a chorar, achando que seu amuleto o decepcionou. Jorman confirma dizendo que não queria deixá-la triste, e Armet percebe que Jorman estava pensando nela ao devolver o amuleto, então ela diz que o amuleto era o máximo que podia fazer por ele. Ela sabe que ele está sempre arriscando a vida em batalha, então quer que ele fique com o amuleto. Enquanto isso, vemos Ilha caminhando pela floresta, onde ele vê feras montadas segurando uma criança. Ele corta um deles, fazendo a criança cair no chão, enquanto as feras escapam. Ilha verifica a criança, mas quando descobre que é uma fera, aponta sua espada para ela, enquanto a criança agradece a Ilha por salvá-lo. A criança se apresenta como Malo, e Ilha embainha sua espada, dizendo que matar uma criança é perda de tempo. Ele diz a Malo para ir para casa, mas ele não sabe o caminho, então Ilha o leva até a fronteira. Enquanto caminham, Malo desaparece de repente. Ilha pensa que ele foi sequestrado de novo. Mas ele percebe que Malo está apenas brincando, querendo brincar com as flores. Ilha pergunta por que as feras o sequestraram, então Malo conta sobre as crianças sendo sequestradas e vendidas a humanos, que as tratam como brinquedos. Ilha percebe que as feras que encontrou trabalham para humanos, e ele se lembra de seu primeiro encontro com feras, o que o faz querer vomitar. Malo percebe isso, então se aproxima de Ilha, perguntando se ele está machucado, mas Ilha o afasta. Malo estende a mão, dizendo que está tentando esfregar Ilha sem tocá-lo, porque a mãe dele faz isso quando ele se machuca. Uma flecha quase atinge Malo, enquanto dois humanos aparecem, dizendo que as feras fizeram um trabalho terrível. Eles revelam que trabalham para um nobre, e que Malo é o alvo deles. Eles levam Malo enquanto reconhecem Ilha como o caçador de feras, perguntando se ele também está atrás de Malo. Ilha diz que não se importa com o que acontece com a criança, mas ouve Malo gritando por socorro, e ele se lembra de quando sua irmã foi comida por uma fera. Então Ilha os para de repente, dizendo que odeia pessoas que brincam com a vida dos outros. Ele saca sua arma e avança contra um deles, dizendo a Malo para correr. Mas Malo percebe que Ilha está sendo alvo do arqueiro, então ele se intromete, fazendo o arqueiro errar, pois precisa levar Malo vivo.
Ilia quebra as armas deles, dizendo para irem embora se valorizam suas vidas, e os homens fogem. Ilia pensa que Malô matará humanos quando crescer, mas ele se lembra de como Azari lhe disse que nem todas as feras são más, então ele começa a acreditar que feras são como humanos. Ilia se agradece a Malô por protegê-lo, e eles chegam à fronteira, onde ele deixa Malô, despedindo-se. Vemos Sari e o rei em um navio, enquanto o rei revela que os grupos antimonarquistas não estão mais ativos. Isso foi discutido durante a reunião recente e os oficiais acharam que era uma ótima notícia. Mas Anubis pensa que os grupos estão trabalhando juntos. O rei diz a Sari para ficar tranquila, pois ela não tem deveres específicos para a próxima tarefa. Sari se pergunta o que deve fazer no tempo livre, querendo ser uma boa rainha, e o rei a aconselha a seguir seu coração. No Palácio Real, Anubis recebe um relatório urgente de que o território deles está sob ataque, então ele ordena a um servo que informe o rei com uma fera mensageira. O rei recebe a mensagem e decide retornar a Osmargul, mas Sari sabe que a tarefa atual deles também é importante, então ela se oferece para substituí-lo. O rei se recusa a deixá-la ir sozinha, mas Sari diz que está apenas seguindo seu coração, afirmando que quer ajudá-lo. O rei, relutante, dá permissão, mas diz para ela não se colocar em perigo. Ele coloca um amuleto no anel de Sari e voa de volta para Osmargul. Uma patrulha naval encontra uma embarcação ilegal, então eles ordenam que pare, mas, ao se aproximarem, uma fera chamada Fenrir cai do céu, matando o patrulheiro. A fera na embarcação ilegal, Nir, se junta a ele no navio e descobrimos que Fenrir esperava que Nir se juntasse a ele. Eles montam uma fera voadora juntos, enquanto Fenrir pensa em invadir o Palácio Real, querendo matar o rei. Eles veem o navio real, então o atacam, matando as pessoas a bordo. Um dos soldados pergunta quem ele é, e Fenrir diz que é o novo rei das feras. Ele revela que seus lacaios estão invadindo os territórios de Osmargul, dizendo que tomará o trono depois de matar o rei. Os soldados avançam contra eles, mas Nir os mata instantaneamente com espadas voadoras. Fenrir pergunta sobre o indivíduo de mais alta patente no navio, mas os soldados permanecem em silêncio, então ele pensa em executar todos eles. No entanto, Sari se aproxima de repente, chamando a atenção dele. No Palácio Real, o rei descobre que 2 de seus territórios estão sob ataque, então ele pensa em dividir suas forças para lidar com eles. Mas Anubis sugere manter a força principal na capital em caso de ataque surpresa, enquanto se oferece para liderar uma companhia de cavalaria para lidar com os rebeldes. De volta ao navio, Sari se apresenta como a rainha interina de Osmargul, dizendo a Fenrir para levá-la e poupar todos os outros. Fenrir a considera inútil por ser humana, mas Sari diz que o rei a ama, afirmando que sua aparência não importa. Fenrir acha que ela está mentindo, mas Nir diz que Sari tinha guardas protegendo-a e magia, então Fenrir decide levar Sari como seu sacrifício. Lanto os para de repente, enquanto avança contra eles, desviando da espada voadora de Nir. No entanto, ela se vira, e Lanto descobre que Nir pode usar magia para controlar suas espadas. Lanto acaba sendo esfaqueado, e Nir está prestes a acabar com ele, mas Sari o impede, lembrando-os de que só irá com ele se não machucarem os outros. Fenrir ordena a Nir que poupe Lanto, que quer morrer por Sari, mas ela o manda voltar ao palácio e obedecer ao rei. Ela ordena a Benil que cure os outros e diz aos seus guardas para entregarem uma mensagem ao rei antes de partir com Fenrir. Os civis ficam sabendo da invasão, então se reúnem nos portões do palácio em pânico. Clops cavalga uma fera mensageira para retornar ao palácio e os informa sobre a situação. O rei quer salvar Sari, mas Anubis o impede, dizendo que ele precisa ficar no palácio, enquanto sugere enviar uma equipe de busca. Mas o rei sabe que Fenrir tem rancor dele, então não sabe o que Fenrir fará com Sari. Anubis diz ao rei para matá-lo se ele insistir em ir, porque suas ações são perigosas para o reino, e ele não quer servir a outro rei. O rei se acalma e retorna ao seu trono. Clops entrega a mensagem de Sari, dizendo ao rei para não resgatá-la, e o rei percebe que Sari quer que ele defenda o povo. O rei se dirige aos civis, confirmando que uma invasão está ocorrendo, mas diz para não entrarem em pânico, pois afirma que os protegerá. Ele pensa em Fenrir, planejando rastreá-lo antes que ele entre no palácio, e está preparado para lutar até a morte para reconquistar Sari e proteger seu reino. O rei recebe um relatório e descobre que os invasores são, na verdade, os antimonarquistas que se agruparam, e é revelado que eles servem a Fenrir. Enquanto isso, vemos Lanto seguindo Benil para procurar Sari, mas Benil nota que não consegue mais senti-la, então ela deve estar em um lugar com uma barreira. Vemos Sari na base de Fenrir e ela pergunta por que ele quer ser rei.
Fenrir revela que era o príncipe de um dos estados vassalos de Osmargo. Ele era considerado um fracasso em comparação com seus irmãos, mas teve a chance de lutar contra o príncipe e provar seu valor. Ele se prepara para atacar com chamas azuis, mas o príncipe o domina facilmente em um instante. O príncipe afirma que não gosta de lutar, dizendo que deveriam ser amigos, mas Fenrir pensa que está sendo zombado. Ele tem uma de suas orelhas cortadas, é despojado de seu título e é expulso. Sari pensa que ele deve ter rancor do rei, mas Fenrir diz que foi uma luta justa, mas ele quer uma revanche para recuperar seu orgulho. E ele planeja devolver as feras à sua ordem natural, onde os fortes estão no topo, então ele quer até derrubar a fronteira e dominar os humanos. Sari pensa que se ele só consegue se sentir forte machucando os outros é porque ele é fraco, e ela diz que ele não tem chance contra o rei. Fenrir fica furioso, liberando suas chamas. Sari é protegida por seu anel, mas acaba desmaiando, e Fenrir fica ainda mais interessado vendo que ela tem a proteção do rei. Vemos Anubis chegando à cidade de Khotan para lidar com alguns dos invasores, mas ele de repente encontra Nir. Nir reconhece seu valor e tenta convencê-lo a mudar de lado, dizendo que compartilham os mesmos ancestrais, então ele deveria servir a um rei lobo em vez de uma fera. Mas Anubis recusa, dizendo que escolheu o rei que serve, então Nir acaba esfaqueando-o. Enquanto isso, Fenrir oferece a Sari todo tipo de comida e até joias para tentar conquistá-la, mas ela recusa tudo. Fenrir se pergunta o que o rei está dando a ela, e ela diz que é o coração dele. Fenrir queria que ela fosse mais como Nir, chamando-o de seu escravo adorável. E voltamos no tempo para quando Nir era apenas um filhote. Ele é chicoteado por roubar comida, mas Fenrir acaba o acolhendo por um capricho. Fenrir fica feliz em ter seu primeiro servo dando-lhe seu nome, e ele diz que agora estão juntos para sempre. Nir não quer matar sem motivo, e ele dá a Anubis outra chance, mas Anubis ainda recusa. Nir está prestes a acabar com ele, mas Jorman chega de repente. Ele repele as espadas de Nir, e Anubis se pergunta por que ele está ali, pois deveria estar protegendo o rei. Mas ele diz que o rei o enviou, querendo proteger seu amigo. Jorman desvia por pouco das lâminas e avança contra Nir. As lâminas estão prestes a esfaqueá-lo por trás, mas ele consegue golpear Nir primeiro. Nir recua em sua fera voadora, dizendo que não pode morrer ainda, e Anubis pensa que eles conseguirão encontrar a base de Fenrir se o seguirem. Vemos que Lanto conseguiu encontrar a base, mas enquanto procura por Sari, Fenrir aparece de repente. Sari tenta se libertar, mas Sai e Bingil conseguem encontrá-la. Bingil a liberta e diz que o plano deles é fugir, enquanto o chamariz distrai Fenrir, mas Sari exige voltar, não querendo deixar Lanto morrer. Lanto não é páreo para Fenrir, mas ele afirma ser o capitão da guarda dela, então está disposto a morrer por ela. Sari aparece de repente, arrastando-o para longe, e ela se recusa a deixá-lo morrer. Sari afirma que os guardas não estão lá para morrer por seus mestres, e ela quer que ele esteja lá quando ela se tornar uma verdadeira rainha. Bin-Yu atravessa a barreira, e Lanto os pega enquanto caem, mas ele acaba desabando com o impacto. Sai envia uma mensagem a Clops, e ele diz ao rei que a base de Fenrir foi localizada. Sari carrega Lanto para longe, mas Fenrir os alcança. Ele se pergunta o que ela pode fazer, dizendo para ela se submeter a ele, mas Lanto de repente o esfaqueia na perna, enquanto pula para longe com Sari. Fenrir fica furioso, pulando atrás deles, mas eles são salvos por Guiber, e o rei faz sua aparição. Fenrir fica animado para ter sua revanche, e o rei se prepara para enfrentá-lo. Anubis e Jorman também estão correndo para lá, mas Nir entra no caminho deles, dizendo para não interromperem a luta, afirmando que os deterá por todos os meios necessários. E Jorman sabe que não há nada que pudessem fazer de qualquer forma. O rei libera seu poder, colidindo contra Fenrir, mas termina com ambas as partes sofrendo alguns danos. Fenrir se pergunta se é só isso que ele tem, enquanto vai além, liberando uma enorme explosão que nivela a área. O rei é levado aos joelhos, e Fenrir sabe que ele não está com força total, porque colocou seu poder no anel de Sari. Fenrir carrega o resto de seu poder, liberando outra explosão, mas o rei está ileso. O rei se pergunta o que ele está fazendo, e Fenrir diz que não quer vencer porque tinha uma vantagem, afirmando que agora estão em pé de igualdade, e ele se prepara para resolver as coisas como feras primordiais. Eles começam a lutar com suas garras, dilacerando um ao outro. Fenrir morde a cabeça do rei, mas o rei pula e o joga no chão. O rei morde seu pescoço e Jorman pensa que acabou, mas Fenrir consegue empurrá-lo para longe. Fenrir sangra profusamente, mas se recusa a desistir. O rei pode ver sua determinação e ele pensa em si mesmo, em como amaldiçoa sua própria existência e está apenas se agarrando ao trono. Ele duvida de sua própria resolução e Fenrir o ataca. O rei cai no chão enquanto Fenrir celebra,
e o rei sente que está sem forças, mas Sari de repente grita seu nome, Lanhart, e ele se lembra que significa coração valente. Ele consegue se levantar soltando um rugido feroz, e Fenrir se pergunta como ele ainda consegue ficar de pé, mas percebe que é por causa de Sari. Nir pode sentir que Fenrir está com medo, e ele se lembra de quando Fenrir teve sua orelha cortada. Nir lhe traz um pouco de água, mas Fenrir a esmaga, dizendo que agora ele é apenas um cão vadio. Nir se prepara para cortar a própria orelha, mas Fenrir o impede, perguntando o que ele está fazendo. Nir diz que queria dar-lhe sua própria orelha, implorando a Fenrir para deixá-lo ao seu lado, porque foi ele quem lhe deu um lugar para pertencer. Fenrir declara que um dia ele vai recuperar seu orgulho e se tornar rei. Nir o lembra de seu orgulho e ele se choca com o rei mais uma vez. Ambos se recusam a perder, mas no final o rei é vitorioso. Sari pula nos braços do rei e ele diz que tudo acabou, mas ela diz para ele nunca mais a preocupar assim. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.